Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Eu sou o Guilherme Góes. E eu me chamo Gabriel. Nós somos os membros fundadores do Grupo Reintegrados, grupo de estudos dedicado à disseminação da cultura e do conhecimento. E hoje nós iremos falar sobre um tema bastante atual, um tema bastante pertinente. Nós vamos falar sobre o que mesmo, Gabriel? Hoje, pessoal, nós iremos abordar o tema que é o desenvolvimento pessoal por meio da música. Entender como a música ela pode influenciar no seu desenvolvimento intelectual, filosófico, na sua perspectiva, na sua visão de mundo, na sua própria cultura. Entender como o tipo de música que você ouve influencia no seu cotidiano, na sua perspectiva, no seu intelecto e nas suas condutas. Então eu gostaria de começar, Guilherme, essa discussão perguntando o que você acha a respeito da importância da música para o desenvolvimento, o aprimoramento pessoal. Como você acha, de uma maneira mais pragmática, que a música influencia o cotidiano de uma pessoa, sua visão de mundo? Como ela impacta o ser humano mais profundamente? Bem assim, eu acho que a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é que um dos maiores gênios da cultura ocidental, Aristóteles, que foi o cara que sistematizou a física, a metafísica, a biologia, a zoologia, foi o cara que criou o primeiro zoológico. Ele praticamente inventou todas as áreas do conhecimento que a gente tem hoje, foi o cara. Se a gente for discorrer o currículo dele, a gente fica aqui até amanhã. Ele havia dito no seu livro A Política que o jovem ele deve ser educado para tocar instrumentos, para cantar, para dançar, ou seja, ele deve ter uma educação para o jovem que seja uma educação musical. Isso é uma coisa que é bastante importante. Ele vai dar ali vários pontos, porque ele acredita que isso é uma coisa importante, inclusive para que a pessoa consiga participar da sociedade, para que consiga interagir melhor com outras pessoas. Você tem ali momentos lúdicos com outros, com seus semelhantes. Então, assim, isso é primeiramente a primeira coisa que a gente deve levar em consideração. Se esse cara está dizendo que a educação, que todo mundo deve ter uma educação musical, ele deve saber do que ele está falando. Agora, outra coisa, também tem uma história, eu não me recordo ao certo qual era o autor, mas também era um autor da Antiguidade Clássica. Ele havia falado que ele havia presenciado uma cena que certos jovens ficaram tão influenciados, dois jovens no caso, ficaram tão influenciados por uma música erótica que eles invadiram a casa de uma mulher. Tá, algumas pessoas podem até achar que isso é um exagero, que isso é um absurdo e tal, mas isso não é muito diferente daquilo que a gente vê hoje em dia. A gente vê hoje em dia situações nesse sentido acontecendo com uma certa frequência dentro de ambientes em que esse tipo de música é bastante popular. Então, assim, a gente vê que existe uma influência muito grande. Quando a pessoa está escutando uma música, ela se coloca em uma posição bastante passiva perante a música. A não ser que você seja ali o músico, que você seja um instrumentista, que você seja um maestro, que de alguma forma você esteja controlando aquilo que está acontecendo ali. Mas, via de regra, se você está apenas escutando, você está em uma posição totalmente passiva. Você se colocou em uma posição sugestiva. E aquilo dali, ele vai começar, você querendo ou não, a influenciar o teu humor, porque isso é a primeira coisa que a música faz. Tanto que, se a gente coloca qualquer música, as pessoas normalmente são capazes de julgar. Se trata-se de uma música alegre, se trata-se de uma música triste, se trata de uma música agressiva, se trata de uma música mais calma, um negócio relaxante, tranquilizante. Ou seja, ela já consegue mexer com o humor da pessoa de forma imediata. E ela pode também acabar incentivando você a ter certos pensamentos. Daí, ó, você já tem dois passos. Você tem o pensamento e a emoção. Tendo o pensamento e a emoção, para o pensamento e a emoção se tornar uma atitude, já está bem mais perto. Então, cara, é muito importante a gente ter isso em mente. E outra coisa que as pessoas às vezes ignoram, mas que isso é um negócio que é senso comum, e todo mundo sabe,
Inclusive, seria até interessante a gente ver aqui como seriam os comentários dos nossos inscritos. Cara, a gente sabe que todo estilo de música, ele traz consigo um jeito de falar e um jeito de se vestir. Uhum, sim, exatamente. Cara, olha, vocês com certeza sabem aí qual é que é o jeito de falar e o jeito de se vestir do rock, o jeito de falar e de se vestir do forró, o jeito de falar e o jeito de se vestir do reggae. Todo estilo de música traz consigo um jeito de falar e um jeito de se vestir. Até mesmo porque a própria música é uma manifestação cultural, né? Então, sim, exatamente. Então, cara, e o jeito de falar e o jeito de se vestir, ele já é uma forma de expressão também, ele também já é uma forma de linguagem. Uhum. A gente já comentou aqui, tanto no nosso Instagram como aqui no canal, várias vezes, o quanto que a linguagem ela é um negócio importante, o quanto que ela é um negócio criador, o quanto que ela o quanto que ela é necessária para a formação da personalidade da pessoa. Então, conforme o tempo vai passando e a pessoa ela é exposta a um determinado tipo de música, aquilo dali, de certa forma, vai modelando a própria personalidade da pessoa. Uhum. De modo que é interessante, é conveniente para todo mundo, que a gente sempre procure também uma forma de música. Talvez algumas pessoas aqui vão me achar chato. Normalmente as pessoas me acham chato por causa disso. Mas que você procure não apenas aquilo que você gosta, até porque às vezes aquilo que você gosta pode ser um negócio inadequado, mas que você procure realmente algo que você sabe que vai te fazer bem. Uhum. E às vezes a gente tem que confiar um pouco na autoridade de pessoas que estudam isso, que estão imersos nesse ambiente já há bastante tempo. E por que eu falo nisso, cara? Porque eu sou músico, eu sou um músico que vem tanto de uma tradição religiosa quanto também de uma tradição folclórica. A música folclórica brasileira, para quem estuda a área, você sabe que ela é uma música altamente sofisticada, ela é uma música que talvez, alguns diriam, né, como por exemplo Robson Miguel e Nelson Faria, que são referência aqui no Brasil, que se trata da melhor música do mundo. Eu não estudei todas as músicas do mundo, então assim, eu não posso dizer se é ou não a melhor música do mundo, mas que é muito melhor do que a música que a grande maioria das pessoas, ou que é proporcionado pela cultura de massa, produz. A nossa música folclórica ela é muito superior tecnicamente, e às vezes até num ponto de vista filosófico também, por que não? Eu me lembro de uma música que eu gosto bastante, o nome da música é Felicidade, que ela é do Tom Jobim, e a letra é do Vinícius de Moraes. Tem um vacilo muito grande nessa música, sabe? Ela vai falando a respeito da felicidade de um ponto de vista materialista, me parece bastante com aquele livro da Bíblia Eclesiastes, do Salomão, em que ele vai mostrando como uma perspectiva materialista da vida, e o quanto que isso é uma coisa até bastante depressiva, o quanto que isso é um negócio efêmero. Eles vão falando a respeito disso, né, de como que a felicidade, do ponto de vista materialista, ela é um negócio fugaz. O vacilo que se encontra é porque na época, assim, isso é um negócio que, isso é minha opinião, na época, a bossa nova em si, ela era eles entendiam que a bossa nova era um estilo musical que tratava de temas românticos, de temas mais relacionados ao relacionamento homem e mulher. Então lá na última estrofe, o cara tá falando aqui, ó, a felicidade ela é como uma pluma que precisa de um vento para poder tá levantando ela. A felicidade ela é como o carnaval, que a pessoa se esforça tanto para aquilo, mas tudo se acaba na quarta-feira. A felicidade é uma coisa que se esvai, a felicidade é uma coisa que não dura. Tá no refrão, né? A tristeza não tem fim, mas a felicidade sim. E aí no final o cara coloca, a minha felicidade está na minha namorada. Né? Fica um negócio meio desconexo, é como se tivesse... Inicia eufórico e depois mata a expectativa. Pois é, exatamente. Isso é um baita de um vacilo. Apesar de que, cara, Vinícius de Moraes se garantia muito como poeta, eu sou muito fã do cara. Tom Jobim, enquanto músico, nossa, meu Deus do céu, o cara é um monstro. Assim, a gente, inegavelmente, um gênio. A gente não consegue, é muito difícil, cara, tu ter
um músico brasileiro que não seja apaixonado pela música folclórica brasileira. Muito difícil, cara, muito, muito difícil. Eu desconheço, assim, no meu ciclo de amizades, tem vários músicos que são amigos meus, os caras que são bons, e às vezes eles tocam outros estilos. Via de regra eles tocam outros estilos, mas eles aprenderam com a música folclórica brasileira. Excelente, Guilherme. Sobre essa questão que você falou, eu gostaria de puxar outro gancho dessa conversa. A gente tinha abordado aqui, você tinha levantado essa pauta, de que o estilo musical, cada tipo de música, carrega consigo um jeito de se vestir, um jeito de falar. E isso acaba influenciando inconscientemente a pessoa. Quando você ouve a música, aquilo dali é vibração, vai acabar influenciando seu cérebro, seu pensamento, sua personalidade. Eu gostaria de entender, Guilherme, agora um tema talvez um pouco mais polêmico. Teve alguma pessoa, não me recordo quem foi, não sei se foi algum filósofo que falou que caso você queira ver como é o nível de uma população, é só você analisar qual é o estilo musical que o governo entrega para essa população. Não me lembro quem disse isso. Se não me engano, foi Platão. Foi Platão? Eu acho que foi Platão, viu? Acho que na República, né? Se não me engano. Cara, assim, às vezes é complicado porque a gente vai lendo tanta coisa e as coisas vão se misturando na cabeça da gente. Eu não me recordo. Eu acho que foi Platão. Eu não me recordo exatamente quem foi, mas foi mais ou menos isso. Eu gostaria de entender qual é o seu posicionamento a respeito do seguinte ponto. Como você entende o papel do Estado diante da música que a população ouve? Será que o Estado ele tem uma função social em relação a isso? Ele pode simplesmente jogar qualquer estilo musical, permitir a liberdade de expressão, supostamente, ou ele tem que fazer algumas restrições para garantir a ordem, para garantir, sei lá, alguma questão mais abstrata, a moralidade social? O que você entende a respeito disso? Cabe um questionamento muito legal, que inclusive eu gostaria de ver também para a posição dos inscritos. Será que o Estado deveria ter uma função nesse setor? Será que isso é um negócio que realmente a gente gostaria disso? Seria uma coisa positiva? Eu acho que isso é uma coisa, primeiramente, que a gente deveria analisar. Cara, mas o novo historicismo, ele parte do princípio, por exemplo, de que é muito mais válido para que você analisar um determinado período da história, você analisar a produção artística que era feita naquele período, do que tu analisar documentos oficiais. Até porque, muitas vezes, a produção artística ela é muito mais fiel ao espírito do momento do que um documento oficial. Um documento oficial, cara, ele pode ser ali manipulado de várias e várias formas para que o órgão que enviou aquele documento pareça ser mais virtuoso, ter tais ou quais qualidades, que muitas vezes é uma coisa, é uma falsidade. Mas, assim, a produção artística do momento, ela expressa muito bem como é que está o nível do pensamento das pessoas, como é que está o nível da imaginação das pessoas, como é que está o nível cultural das pessoas, como que está sendo o nível de sofisticação dos artistas. Isso é uma coisa que é bastante importante da gente pensar. Né? Como, por exemplo, a gente compara aqui com a produção artística que houve aqui no Brasil nos anos 60, a grande produção de massa que houve no Brasil dos anos 60 para trás, e a gente compara com o que houve, sei lá, dos anos 90 para frente, tem uma diferença muito grande. Você vê que tem uma diferença muito grande, principalmente porque certos setores eles começaram a ser dominados pela indústria fonográfica. Eu estou dizendo assim pausadamente, porque às vezes eu acabo falando assim numa conversa, as pessoas entendem pornográfica. A indústria fonográfica, que é a indústria da música e tal. Quando ela engloba um certo estilo musical, então a coisa vai se massificando, vai se tornando cada vez mais genérica, a fim de vender mais. Ou seja, às vezes o cara está ali produzindo e faz um evento megalomaníaco e ele quer garantir que aquilo ali vai trazer o retorno. Então ele vai estar selecionando aquilo que funciona melhor pelo seu sentido mercadológico. E a gente vê como que isso tem prejudicado principalmente a nossa música folclórica tão querida. Então você entende que, por exemplo, quando o Estado ele acaba sendo guiado por um viés mais mercantilista, digamos assim, um viés mais tendencioso, de garantir mais lucro, de garantir uma movimentação maior de capital, ele acaba entregando exatamente o que a população quer, mas a população acaba com
consumindo, na maioria das vezes, um conteúdo que lhe prejudica. Então, o Estado acaba disseminando um conteúdo que não é tão benéfico, digamos assim, prejudicando a música cultural, de verdade. É assim, eu não estava falando do Estado. Eu estava falando especificamente do modo como que a música é produzida. Mas se a gente coloca na questão do Estado, por exemplo, tem um tipo de questionamento que é voltado para a parte da educação, que é muito comum. Cara, aqui no Brasil nós temos uma educação que é totalmente gerida pelo Estado. E aí você passa assim, para pensar, será que isso é uma coisa que é interessante, tendo em vista que se todos os setores da educação brasileira são geridos pelo Estado, será que ele não está direcionando a educação não para os fins que são de interesse da população, que são para os fins de interesse do cidadão, mas sim para os próprios interesses? Então, se a gente pega aqui na música, se o Estado ele vai exercer um papel dentro da música, será que ele não vai fazer de tudo para conduzir a música, para realizar os seus próprios interesses, para suprir as suas próprias demandas e negligenciar a população? Isso é um questionamento que é válido. Eu vou estar me isentando aqui de colocar qualquer juízo, não apenas pela questão do cancelamento, mas também porque eu acredito que eu deveria fazer uma pesquisa muito, 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 muito profunda, com vários livros de muitas folhas, para poder estar emitindo uma opinião aqui, entendeu? Tá certo. Realmente, Guilherme, quando você fala sobre essa questão da intervenção do Estado, a gente pode colocar até um adendo, uma observação de que, por exemplo, a população, infelizmente, a população brasileira acaba consumindo um conteúdo que não lhe beneficia. Muitas das vezes acaba até retrocedendo as suas habilidades cognitivas, o seu vocabulário, a sua interpretação de mundo, levando você para a marginalidade, incentivando você, impelindo a criminalidade, por exemplo, porque você pensa, o seu rapper está lá estimulando a criminalidade, estimulando o assalto, e você acaba acreditando naquilo e vendo aquela pessoa como um herói, olha que bacana, cometeu um assalto aqui, né, cometeu um crime. Então, realmente acabou passando para a população jovem que está em formação do córtex pré-frontal, a formação cognitiva, a ideia equivocada de que, sei lá, o crime, o mundo das drogas compensa. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também, porque se a gente pensa que o problema é a não intervenção do Estado, a gente pode acabar colocando na balança uma ditadura. Porque se o Estado ele acaba interferindo demais, o que a gente pode ter? O Estado controlando tudo, até mesmo a música, a produção audiovisual, sei lá, centralizando uma mídia. A União Soviética, que a gente... Olha aí, exatamente. Pode virar, por exemplo, a Coreia do Norte, sei lá, a música. Ok, o Estado controla a música, mas todas as músicas acabam apoiando o presidente, acabam idolatrando o presidente, entendeu? Aí a população vai crescer alienada, idolatrando um político, porque a música, o jornal, a televisão, sempre vai ser centralizado. Então, assim, realmente, qualquer ideia de centralizar algo na mão de alguém ou de alguma instituição nunca dá certo. Principalmente envolvendo o ser humano. Centralizar a educação, saúde, lazer, previdência social, acredito que sempre vai ter muitos problemas em relação a isso. Principalmente em casos de ditadura, quando geralmente não tem órgãos de supervisão, não tem órgãos de fiscalização das movimentações financeiras. Aqui, pelo menos no Brasil, nós temos o Ministério Público e tal, mas, por exemplo, Coreia do Norte eu creio que não tem, ou se tem ainda, acaba sendo muito controlado pelos bastidores. E aí é outro problema, cara, que seria até... que não cabe a gente aprofundar nesse vídeo, mas aí quem é que fiscaliza o fiscal? Exatamente, tem essa questão, né? O fiscal vai se fiscalizar. Então, realmente, assim, eu acho que o nosso vídeo aqui está com grandinho. 18 minutos. Aí. Pronto, vamos lá. Eu acho que o problema da música é o seguinte: não adianta o Estado ou qualquer outra instituição intervir demais. Eu acho que tem que partir da população. E como a população vai mudar o seu estilo musical? Como a população vai se autoeducar no que se refere à música, à educação musical? Eu acho que o povo brasileiro, ou o povo de toda nação que enfrenta esse problema da música que estimula para caminhos errados, caminhos imorais ou então ilegítimos perante a lei, eu acho que o povo tem que desenvolver a criticidade para conseguir ter uma opinião própria. Acredito que muitas pessoas utilizam esse contato com músicas inadequadas, com músicas de cunho imoral, diante da moral social, porque simplesmente ou ignoram a letra e aproveitam o ritmo, às vezes nem sabem o que a letra está falando, ou então não tem um ponto de referência do que é uma música boa. A pessoa não sabe o que é uma música que presta, o que é uma música que serve para ela de alguma maneira. A pessoa cresce com um ponto de referência baixo, básico, chulo. Sim, entendeu? A pessoa já cresce idolatrando aquilo dali, já segue uma doutrina familiar, uma história. Então a pessoa acaba ficando alienada, naquela caverna ali parece muito de Platão. Então, eu acho que tem que desenvolver a criticidade do povo.
Como que o povo se torna mais crítico? Por meio da educação. E quem gerencia a educação, na maior parte, é o Estado. Então, assim, aí nós entramos em outro problema, que para que a população tenha essa autoeducação musical, consiga analisar a música de uma maneira mais crítica, entender sua importância, como ela acaba afetando a nossa percepção de mundo, as nossas condutas, o nosso futuro, o nosso desempenho acadêmico, profissional, nossa carreira, eu acho que a população tem que ter essa criticidade que ela vai desenvolver na educação. E se a educação é sucateada, a educação pública, e acaba ensinando a população a ser massa de manobra, eu acho que isso acaba distanciando o povo desse ideal, que acaba muitas vezes sendo utópico, principalmente quando o Estado controla muito da educação, entendeu? Uma educação que serve para criar, prestem atenção, criar trabalhadores e não críticos, não criar pessoas que refletem sobre alguma coisa, né? Até porque é mais fácil você controlar alguém se for um peão, uma massa de manobra, uma pessoa totalmente alienada, do que uma pessoa, um filósofo, uma pessoa que critica, que faz reflexões, né? Às vezes até um revolucionário é mais complicado de você controlar, de você massificar. Mas sabe o que eu acho? Olha, a gente tá. Só sei que o vídeo já tá um pouco longo, e eu queria estender só um pouquinho, porque eu acho que a gente está ajudando pouco as pessoas aqui a poder ter uma referência um pouco melhor, entende? Eu acho que o que a gente devia fazer, cara, você que está aqui nos assistindo, seria um negócio interessante você conhecer um pouco mais de uma música que é um pouco mais elaborada, de uma música que é um pouco mais sofisticada. Aqui no Brasil a gente tem de inúmeros exemplos. Eu vou dar aqui alguns exemplos que para algumas pessoas chatas, esse daí realmente é o chato, cara. É o cara que não faz música, o cara que não trabalha dentro do setor da música e fica dando pitaco a respeito da música. O nosso choro brasileiro é que a gente entra no, por exemplo, autores como Pixinguinha, o Joaquim Calado, até a nossa Chiquinha Gonzaga também, muito bom. Os autores mais contemporâneos, que são contemporâneos nossos, Alessandro Penese, Yamadou. E se assim, se alguém quiser criticar o choro brasileiro, você faz o seguinte, você pega ali, você procura a versão do Alessandro Penese da música Quando Me Lembro, você tenta reproduzir aquilo no violão. Se tu conseguir fazer melhor do que ele, entendeu? Aí depois você manda o vídeo pra mim e a gente discute. Se tu conseguir fazer melhor do que ele, entendeu? Por exemplo, a gente tem o Marcos Kaiser, o Robson Miguel, o próprio Tom Jobim. Cara, e indo pro setor mais erudito, maior músico de todos os tempos, Johann Sebastian Bach, Vivaldi, Mozart também, que é muito legal. A gente tem aqui o nosso Mozart brasileiro, Mozart Bicalho, que é muito massa também. Cara, a música brasileira, a música folclórica brasileira, o original, é rocheda. É rocheda, entendeu? Muito bom, pessoal. Gente, esse foi nosso vídeo, nosso debate. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha gostado, não esqueça de curtir, de comentar. Caso você tenha uma sugestão de próximo vídeo, uma crítica construtiva, alguma observação. Aguardamos vocês nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.